12h07 agora, já está com a gente ao vivo aqui no estúdio do Balanço Geral o Dr. Sérgio Augusto Scrobot, que é urologista, médico. Vamos falar sobre Novembro Azul, estamos a caráter aqui inclusive, né, doutor? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos os telespectadores da NDTV. É um prazer poder estar aqui hoje. Novembro Azul começando só o início, né, dessa campanha, uma campanha famosa de tantas as cores aí que existem nos meses, né, doutor? Para a questão do câncer de próstata, saúde dos homens. Vamos começar explicando para quem está em casa vendo o BG, o que é exatamente a próstata, doutor? A próstata é uma pequena glândula que fica abaixo da bexiga e que apenas os homens possuem. E ela serve para fazer o líquido seminal. Então, do ejaculado que o homem tem, 95% é produzido tanto pela próstata quanto pelas vesículas seminais. E por que é tão comum ou aparece tanto câncer de próstata nos homens, então? Então, o câncer de próstata é o câncer mais comum dos homens e é uma glândula que é extremamente utilizada durante a vida, né? Como todas as glândulas do nosso organismo, ela está em constante mutação e no homem tem uma característica dessa glândula, ela ir crescendo ao longo dos anos. Então, a partir da 4ª década de idade, essa glândula ela vai crescendo. Mas não apenas o crescimento, devido ao nosso estilo de vida, o biotipo das pessoas também, histórico familiar, acaba sendo a glândula que tem maior incidência de câncer no homem. E o foco da campanha do Novembro Azul é justamente a prevenção, obviamente, mas a respeito especialmente do exame para a detecção de forma precoce do câncer, doutor, é isso? Sim, isso é muito importante, essa conscientização da procura de um profissional especializado para avaliar a próstata. Hoje em dia, nós como urologistas, nós não avaliamos única e exclusivamente a próstata, mas, claro, o paciente por completo e a qualidade de vida dele. Sendo que a próstata, a gente tem que fazer o acompanhamento dela sempre com o exame do toque retal e o exame do PSA, que é um exame de sangue para avaliar também uma proteína que a próstata libera. Com a associação desses dois exames, nós conseguimos fazer muitas vezes o diagnóstico tanto de patologias benignas, mas também do câncer de próstata, possibilitando assim fazer um tratamento adequado e precoce. A partir de que idade que o homem, muito se fala disso, né? E aí tem muita confusão aí na sociedade, preconceito ainda, né, existente aí entre os homens. A partir de que idade o exame de sangue e o exame de toque retal, doutora? Todos os homens a partir dos 50 anos têm que fazer o exame de sangue mais o exame de toque retal. E aqueles homens que já têm um histórico familiar, pessoas obesas e também pacientes da raça negra, precisam fazer acompanhamento a partir dos 45 anos de idade. 45 então para pessoas obesas e da raça negra, histórico familiar, raça negra. E os demais homens a partir de 50 anos. Tem perguntas chegando, doutor, no WhatsApp. Vamos atender aqui os nossos telespectadores do BG. O doutor Sérgio Scrobot está com a gente aqui ao vivo. O Maurício, câncer de próstata pode ser genético familiar? O doutor falava disso agora, né? Quem tem histórico familiar, aí há 45 anos já o exame. Pode ocorrer então? Sim, principalmente familiares de primeiro grau. Pai, irmãos e tios, aumentem muito a incidência do câncer, até 3 a 6 vezes mais, dependendo da quantidade de familiares já acometidos. Como é que é o tratamento, doutor? A cura do câncer de próstata tem se alcançado números interessantes aí para os pacientes saírem curados? Sim, isso daí é uma pergunta muito importante, porque uma vez que a gente consegue fazer o diagnóstico bem no início, 90% dos casos são curáveis. E claro, por isso todo esse nosso esforço de fazer com que a população tenha essa conscientização. E em relação ao tratamento, o tratamento ainda padrão ouro para os casos iniciais é a cirurgia, para retirada totalmente da próstata, e também como bom tratamento nós temos radioterapia. E naqueles casos menos indolentes e com uma grande possibilidade de acompanhamento, existe também o tratamento só de acompanhamento ativo, uma vigilância ativa do paciente, desde que ele seja comprometido a estar frequentemente fazendo esse acompanhamento. Esses exames que a gente comentou antes, doutor, né, a partir de 50 anos, para a maioria dos homens, ele é de quanto em quanto tempo? A cada ano, 5 anos, 10 anos, como é que é isso? Inicialmente, uma vez ao ano. Se tiver algum comemorativo que exista essa necessidade de fazer um acompanhamento mais próximo, aí cada caso é individualizado.
Bom, e lembrando, né? Novembro Azul não é só o câncer de próstata, é de forma geral. Homens, cuidar da saúde. Está melhorando isso já, doutor? Tá, ó. Cada vez mais os homens têm se conscientizado da necessidade do cuidado com a saúde. Que bom. Obrigado pela presença aqui. Volte sempre, né, doutor? Quero agradecer ao doutor Sérgio Augusto Scrobat, médico urologista, falando hoje sobre o Novembro Azul, que só está começando essa campanha importantíssima de prevenção, de detecção precoce aí do câncer da próstata. Doutor, obrigado pela presença. Boa tarde, bom feriado. Muito obrigado pelo convite.